E eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Nós estamos falando sobre uma conversa com os profetas. Semana passada falamos sobre o profeta Ezequiel. E hoje eu quero falar com você sobre o profeta Isaías. Então nós vamos compartilhar algo de Deus para a sua vida. Eu queria falar hoje sobre uma voz para reconstrução. É o tema de hoje, uma voz para reconstrução. O projeto de Deus sempre foi um projeto de reconstruir, amém? Porque o homem sempre dá suas mancadas, né, irmão? Sempre dá vacilo, né? Aquele que não pecou, né, irmão? Aquele que nunca atira a primeira, né? Mas o sonho de Deus sempre foi criar filhos benditos. E esse texto de Isaías vai falar com quanto o povo amado do Senhor, ele se corrompeu, ele se perdeu na trajetória, eles se desviaram do caminho do Senhor, mas o quanto o amor de Deus é grande demais. Eu queria que você entendesse essa história nessa noite e que você venha ser tocado pela presença de Deus. Eu queria que você curvasse sua cabeça nesse momento, falasse para o Espírito Santo falar contigo. Fala, Espírito Santo de Deus, fala comigo nessa noite, ministra o meu coração, faz de mim uma voz que vai trazer reconstrução, Pai, para essa geração. Uma voz profética. Pai querido, restaura o meu coração, restaura a minha vida. Para a glória do teu nome, nós te agradecemos aqui, Pai. Amém? Eu queria falar lá no capítulo de número 5 de Isaías. Vai falar sobre o poema da vinha. Eu queria iniciar sobre esse poema. E diz assim: eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. E ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. E ele esperava que desse uvas boas, mas só deu o quê? Só deu uva azeda. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a vinha. Esse texto aqui estava falando sobre o amigo. O amigo é o próprio Deus. E a vinha é o povo de Israel. Deus, ele plantou a mim e a você para que fôssemos uma plantação muito poderosa. Houve um investimento. Quem é agricultor, eu tenho família no Paraná e eles são fazendeiros e tem muita terra. E todo fazendeiro que investe, ele investe porque ele vai ter retorno com aquilo. Ele acredita em algo. Você não investe aonde não vai dar nada. Você investe onde você acredita. Sim ou não? Seja em qualquer área da sua vida, um investimento é aquilo que você acredita. E Deus, ele investiu em mim e você. Aqui está dizendo sobre o povo de Israel, um investimento muito poderoso. Olha que trabalho que ele teve. Se você for ver, esse amigo, ele cava a terra com zelo, ele tira as pedras, ele planta as melhores videiras. Houve uma seleção, houve um trabalho seletivo para que a produção fosse muito boa. Mas ele fala que no retorno, botou até vigia, botou sentinela, para que aquela plantação fosse bem guardada, para que ela produzisse o melhor. Mas no final de tudo, ela dá uva brava, dá uma uva azeda. Mas aqui a gente vai vendo a restauração do povo de Deus. Eu queria que você ouvisse o que Deus tem para falar para a gente nessa noite. Deus, ele não tem problema com o teu pecado. E é por isso que ele enviou Jesus para perdoar o seu pecado. Mas ele quer restaurar as nossas ações e a nossa mentalidade. Nós vivemos num tempo desgastado pelo pecado, num tempo desgastado por tanta corrupção, seja qual for, corrupção do coração do homem, interna e externa. E Deus vai sempre levantar alguém com uma voz. E essa voz que ele levantou nesse tempo para restaurar, fala para você, a minha voz é uma voz de restauração. Deus levantou a minha, a sua voz. Mas o grande problema é quando essa voz que foi levantada, ela está um pouco dissipada. Essa voz que foi levantada, ela está um povo com senso de justiça própria, adormecida numa zona de conforto. E eu quero dizer isso, algo tão poderoso. Deus levanta um profeta nesse tempo. O nome desse profeta é Isaías. E se você for vendo esse homem, a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor.
Mas ele já era profeta, ele demorou a ver o Senhor, ele já era profético. Ele teve um encontro depois de ser profeta. Muitas vezes você vai ter um encontro depois que você entrou para a igreja, mas eu creio que Deus, ele vai marcar um encontro com você. Ainda que algumas coisas do nosso coração precisam ser arrancadas, ainda que algumas coisas da nossa vida precisam ser tiradas, mas porque o Senhor, ele quer tratar o nosso coração para que nós venhamos ser verdadeiramente um farol que brilha à noite. O Senhor me chamou e te chamou para esse tempo. E muitas vezes Ele vai nos empurrar para fora dessa zona de conforto. E quando a gente está nesse senso de justiça própria, a gente começa a enxergar o problema de todo mundo. É aquela pessoa que enxerga o problema do mundo, da igreja, do marido, da esposa. Todo mundo tem problema. O olho dele é crítico o tempo todo. Como se fala assim, não, a crítica construtiva. Fala assim, nenhuma crítica constrói, toda crítica destrói. Não há crítica construtiva. Fala assim, meu irmão, em vez de criticar, fala assim, em vez de criticar, fala assim, dê uma sugestão. É diferente. Não, é uma crítica construtiva que nada, irmão. Quem já ficou feliz com crítica construtiva aqui? Duvido, irmão. Te dá uma ira, te dá um ódio, te dá uma raiva. Mas se alguém fala assim, poxa, você já pensou nesse lado? Você já pensou em fazer dessa forma? Não é diferente ou não é diferente? Olha só, você tem uma outra alternativa, assim, vê se não sai legal, bem melhor. E agora, Isaías, ele entra com esse senso crítico muito grande. E você vai ver na Bíblia, olha o que diz no capítulo 5. No capítulo de número 5, algo tão poderoso. A gente vê um profeta com senso crítico lá em cima, um senso de justiça própria. Estava dentro do castelinho do rei Uzias. Estava lá na zona de tranquilidade dele. É isso? Vivendo um momento, né, tranquilo. A voz era profética, mas via a corrupção, mas não queria ser político. Não vou me envolver com isso não. O Senhor nos chamou para nos envolvermos com essa geração de verdade. Capítulo de número 5. Você vai ver lá no versículo 8, as maldades são condenadas. E Deus condena de verdade. Deus condena de verdade. Deus não, ele abomina o erro, o pecado, porque Ele quer que a gente ande na retidão. Por quê? Porque a retidão vai trazer lucro para você que vai ser abençoado. Deus não precisa ser abençoado, Ele já é o dono da bênção, irmãos. Quando você obedece os caminhos do Senhor, você vai viver todas as promessas, porque as promessas são condicionais a uma vida de obediência. E esse povo, ele começou a se corromper, começou a viver aquilo que eles queriam viver. Mas existia uma voz profética, mas uma voz crítica, uma voz que apontava, uma voz que sempre estava olhando para o problema do outro. E a gente está vendo aqui um profeta que não olhava para o problema dele, mas olhava para o problema do outro. E aí parece que a gente está vendo a nossa geração. A gente vê na internet quanta gente sabidona, quanta gente boa, quanta gente fera, quanta gente sabe dar com tudo, mas não sabe dar com a vida deles. E aqui a palavra vai dizer assim, olha só no capítulo 5, no versículo 8. Ai de vocês que compram casas, e mais casas, e se tornam donos de mais e mais terrenos. Olha, não é isso? Vocês estão da teologia da prosperidade. E ele começou a enxergar versículo 11, olha o 11. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja, olha, na botequim. Olha, vocês estão lá, ó, né? Vocês vão para o inferno, para o quê? E ele começou só criticar. Aí versículo 18. Ai dos que amarram os seus pecados com mentira, mentiroso, no engano. E começou a criticar. Se puder botar na tradução da linguagem de hoje, você vai ver legal. Se tiver aí. Versículo 20, olha o 20. Olha o 20 é forte. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, de que chamam de bom aquilo que é mal, os que fazem da luz virar escuridão. Parece que esses caras estão ali, né, irmão? Hoje é o arminiano, calvinista, é só conflito. Ele estava nessa guerra, ele estava nessa pressão toda. E ele só no ai. Versículo 21, ai dos que acham que são sábios e pensam que sabe tudo. Olha o senso de justiça própria. Parecia Davi, quando Davi é interrogado por Natã. Se você não sabe, Davi, ele vai lá e ele peca Betseba. E aí agora o profeta vem interrogar ele, conta uma historinha. Você lembra da historinha? Tinha um homem que tinha muitos gados, tinha um homem que só tinha um gadozinho de estimação. O que tinha muito vai receber os visitantes, mata um único bezerrinho que o outro tinha. E aí
Natan fala, e aí Davi, o que esse cara merece? Esse cara merece morrer e devolver 4 vezes mais para o outro. Ele fala, esse cara é você. Olha só, sendo justiça, ele não olhava para ele não, só que às vezes ele tem que ter cuidado, porque com a mesma medida que tu julga, você vai ser julgado. Com a mesma medida. Aqui ele está dizendo, ai, olha todo mundo, olha o problema de todo mundo, e parece que ele está na minha geração. Um monte de gente olhando para todo mundo, mas não olha para a própria história. Eu quero dizer nessa noite, Deus não te chamou para olhar para a vida de ninguém. Quem está olhando para a vida de alguém é porque não está cuidando da sua própria vida. Porque quem está cuidando da sua vida não tem tempo de olhar para a vida dos outros. Essa é uma realidade. O Senhor não nos chamou para ser críticos, o Senhor nos chamou para sermos restauradores de veredas, de caminhos, irmãos. O Senhor está nos chamando nesse tempo, então, Ele começou a entrar nessa vibe. Olha só, versículo 22. Olha o 22. Ai dos que são campeões de beber vinho, e os que vencem apostas misturadas a bebidas alcoólicas. Meu irmão, começou que só criticava o cara. Profeta da crítica. Só falava. Graças a Deus aqui hoje não tem gente desse jeito. Tem no Filadélfia TV. Porque quando o profeta está na zona de conforto é isso. Ele só começa a olhar para a vida do outro, mas ele esquece da vida dele. Ele estava precisando de restauração. E na verdade ele estava olhando para os outros que precisavam de restauração. Quando você olha muito para a vida do outro, é aquilo que você está vendo no outro tem que ser restaurado na sua. É o cara que fala muito de pornografia. Ele tem que curar na vida dele. Pode saber que ele está falando, só fala nisso. É o cara que só fala em uma coisa, ele bate todo mundo naquela área. Pode saber que a vida dele está furada naquela área. Esse cara está precisando de restauração. E agora, o que ele precisava? De um encontro. Não com a religião, não com a denominação. Ele precisava de um encontro verdadeiramente com a presença de Deus. Porque quando você tem um encontro com a presença de Deus, Ele muda a tua ótica. Ele muda o teu coração. Em vez de acusação, meu irmão, a compaixão. O teu olhar mas não é de acusação, mas você fala, uau, Deus restaura. Você vai passar por um botequim, não vai chamar ninguém de bêbado, mas você vai fazer, Senhor, restaura os meus irmãos. Pai, faz uma grande obra. O teu olhar é diferente, o teu amor é diferente. Jesus olha para uma prostituta, meu irmão, que estava a ponto de ser apedrejada. Um monte de fariseu falou, se apedreja, mata, encurralando Jesus. Jesus chamou um monte de amor para entregar para ela. Fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Vai, não peques mais, é isso. Vai, vive uma vida nova, vive um tempo novo, restaura o teu coração, mas vive uma vida que vale a pena ser vivida. Agora Isaías no capítulo 6, abre para a gente aí no capítulo 6. Você vai ver que esse centro de justiça própria, ele acaba quando um homem verdadeiramente tem um encontro com a presença de Deus. Quando o homem tem um encontro com a religião, ele é o maior destruidor de pessoas. Mas quando ele tem um encontro com o Espírito Santo, com a presença de Deus, com o anjo do Senhor, meu irmão, ele muda a nossa visão. Você vai olhar para o irmão que está do teu lado, aquele que está desviado na igreja, você não vai parar de acusar aquele irmão, você vai falar assim, olha meu irmão, vem cá, eu quero te ajudar, cara, vamos dar a volta por cima, tem jeito para você, cara. E aí no ano que morreu o rei Uzias, ele viu que o Senhor, assentado num trono alto e elevado, e o seu manto estendia pelo templo inteiro. Vai passando para a gente. E em volta dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 eles voavam. Vai passando. E eles diziam em alta voz uns para os outros, Santo, 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 Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Ele contemplou a presença de Deus. Sabe o que vai mudar a tua e a minha vida? É um encontro com a presença de Deus. Vai mudar o que a gente vê, vai mudar o que a gente pensa, vai mudar as minhas ações, as minhas reações. Uma presença de Deus muda tudo. E o barulho daquelas vozes fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça, tamanha glória do Senhor. Então ele disse, ai de... não era ai do bêbado, não era do vinheiro, não era ai do... Agora mudou, a visão agora é ai de mim, que estou perdido. Ele olha para dentro dele agora, um autoexame, porque o olhar de Deus é isso. Você não vai olhar para o outro, você olha para dentro de você e fala assim, ai de mim, quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso ser restaurado, o quanto eu preciso ser mudado, o quanto eu preciso cuidar da minha vida.
O Senhor está nos chamando a isso, é um olhar profético. E aí ele fala, pois os meus lábios são impuros. Ele começa a enxergar o seu próprio coração. E ele fala também os lábios do povo. E com os meus olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Ai dos serafins. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. E tocou a minha boca. E ele tocou os meus lábios. E as suas culpas estão tiradas. E os seus pecados estão perdoados. Acabou. Restauração de um profeta. Que muda a sua visão. Que muda a sua voz. Que muda, querido, o tom daquilo que ele proferia agora. Não mais um tom de crítica, mas agora um tom de restauração. Em seguida eu ouvia o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Quem há de ir por nós? Ele se coloca à disposição, porque a presença de Deus traz isso, querido. Ela traz disponibilidade. A característica de alguém que é uma voz de restauração é que ele é disponível para a presença de Deus, para restaurar outras pessoas. O Senhor nos chamou como portas-vozes de restauração, não como portas de acusação. E agora, meu irmão, ele está vivendo um novo tempo. Passa para a gente. O Senhor Deus me disse, vai e diga ao povo, vocês podem escutar enquanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão. Enquanto não houver uma voz de revelação, o povo está ouvindo, mas não está entendendo nada. O povo está olhando para a igreja, mas não está entendendo nada. O povo está olhando para os prédios, não está entendendo nada. Mas quando tiver uma voz de restauração, uma voz viva, uma voz de graça, uma voz de amor, eles vão entender quem é Jesus. Eles vão entender que você, querido, é muito mais do que uma denominação e uma religião. Nós somos aqueles que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Para trazer vida, para trazer, porque a vontade de Deus sempre é trazer restauração. Se você for comigo lá no capítulo de número 1, olha o que diz o capítulo de número 1. Logo no início, a vontade de Deus sempre foi restaurar o seu povo, nunca foi matar e punir, não. Olha o que diz. Capítulo 1. No versículo de número 16. Ele vem falando várias características, mas quando chega, ele vem falando porque Deus ele toca na nossa ferida. Assim como ele tocou na ferida de Isaías, ele não te acusa, mas ele te convence. O Espírito Santo ele faz isso, ele não te aponta, ele não te acusa, mas ele convence você e fala assim, uau, Fábio, está errado. Fábio, você precisa mudar essa área da tua vida. Você precisa mudar essa maneira, Fábio. Ele fala com a gente. Você sabe que o Espírito Santo está falando comigo, contigo. Ele sabe a área, ele está tocando em áreas da sua vida nessa noite que precisam ser transformadas. Eu posso esconder do mundo inteiro, irmãos, da minha esposa que mora comigo, mas eu não posso esconder do Espírito Santo de Deus. Não adianta, então ele vai te convencer, ele vai mexer nessa área e falar, meu amigo, você precisa ser restaurado nessa área. E ele vem dizendo até o versículo 15. E agora ele chama o seu povo para um bate-papo. Ele chama o povo para bate-papo porque é uma voz de restauração. Esse é o meu Deus. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Lavem-se, purifiquem-se. Não quero mais ver as maldades de vocês. Parem de fazer o que é mal. Deus está chamando o povo, para com isso. Vamos restaurar o coração. Vamos restaurar nossa vida. Aprenda a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. É isso que estava acontecendo. Trata o outro com olhar de justiça. Para de tratar o outro com a justiça própria. Não, é com a justiça de Deus, com o amor de Deus. É aquele que bate aqui e você fala, meu irmão, não faz isso não, cara. Você gosta de apanhar, não gosta, eu quero te amar. É olhar para o pecador com um olhar de misericórdia. É olhar para o caído com a mão de sustentação. E falar, você não vai cair porque eu não vou deixar, eu estou contigo. Eles socorram os que estão sendo explorados, defendam o direito dos órfãos, protejam as viúvas, porque isso estava acontecendo, era uma igreja desviada, irmão.
Era uma igreja que só olhava para si. Era um povo que só olhava para aquilo que era dele, mas apontava o que era do mundo. Esquecia que precisava viver aquilo. O Senhor diz, venham para cá. Vamos discutir esse assunto, vamos bater um papo. Olha que amor de Deus, irmãos. Olha que graça que o Senhor tem. Podia fulminar, acabar com tudo, podia, Ele é Deus. Ele criou, é o único que não assassina ninguém. É o único que não é homicida, sabe por causa de quê? Porque Ele que deu a vida é o único que pode tirar. Por isso que nem o suicida pode tirar, por quê? Porque Ele não deu a vida. Mas Deus que deu, Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Mas o que Ele fala, vamos discutir esse assunto, vamos bater um papo. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, ainda que estejam manchados de vermelho. O vermelho mais escuro, eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Ainda que vocês estejam mal, ainda que você se ache um caco, ainda que você ache que não tenha jeito para a tua história, ainda que você ache que não tenha jeito para a tua vida, eu posso mudar a história da tua vida. Se forem humildes, porque para reconhecer tem que ter humildade, gente. Só os humildes conseguem olhar para dentro e obedeceres. Se você for humilde, olha o prazer de Deus. Se houver humildade, reconhecimento e vocês obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Vocês vão ser frutíferos, vocês vão ser prósperos. Deus, quando te chama para perto dele, querido, não é porque que ele tem algum problema afetivo. Não, Deus não tem problema afetivo nenhum, Ele é Deus. Deus, quando te chama para você andar perto dele em obediência, é que Ele quer te proteger e Ele quer te ver próspero. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra, o Senhor fala. Sabe por que serão mortos na guerra? Porque andar fora da presença é andar sem proteção, é andar desprotegido, é um carro sem seguro, está entendendo, irmãos? Um carro sem seguro, imagina você pega um carro agora, uma Land Rover, 400 pancada de 1000, aí você fala, não, está tranquilo, vou sair sem seguro. Assim, irmãos, é alguém hoje que está vivendo sem a presença de Deus, a sua vida está sem seguro, você pode ter uma perda total, uma eternidade perdida totalmente, se você não colocar suas mãos na presença de Deus. E Deus está chamando o povo. Eu construí você, eu fiz vocês, eu preparei a terra para que vocês sejam frutíferos. Sejam uvas poderosas, você vai ser uma vinha poderosa. As pessoas vão te olhar e vão ver a glória do Senhor. As pessoas vão olhar para a tua família e vão ver a glória do Senhor. As pessoas vão olhar para a tua finança e vão ver a glória do Senhor. As pessoas vão olhar para o teu casamento e vão ver a glória do Senhor. Para a tua saúde, vão ver a glória do Senhor, meu irmão. Porque o sonho de Deus é ver uma igreja frutífera. O sonho de Deus é falar assim, olha como o apóstolo Paulo disse, olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Não aqueles que falam, ó, segue Jesus, mas eles não podem dizer, me segue. Que a gente possa dizer, Senhor, pode me seguir, não sou perfeito, irmãos, mas sou funcional. Amém? Fala para você, irmão, não sou perfeito, mas sou funcional. Funciona, irmãos. Está dando certo. E o sonho de Deus para mim e para a tua vida é essa. Que a gente venha ser essa voz de restauração, essa voz que venha proclamar nesse tempo algo novo. Então, meus irmãos, o Senhor está nos chamando. Quando Ele chama Jeremias também, Ele fala lá em Jeremias capítulo 18, versículo 2. O Senhor sempre nos chama para um bate-papo, para um papo reto. Eu vejo um Deus, um pai maneiro, sabe qual é? Aquele paizão que fala, ai, Joilson, chega aí, cara. Senta aqui, vamos bater um papo. Ele podia vir com a correia, ele podia vir com o machado, mas ele fala, senta aqui, cara. Ele chama Jeremias da mesma coisa, fala, desça até a casa aonde faz os potes de barro do olheiro. E lá eu vou te dar a minha mensagem. Fala assim, Deus quer falar contigo, mas olha que mensagem que Deus dá. Passa um pouquinho. Então ele encontrou lá, foi lá e encontrou o olheiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quem já viu um olheiro aqui fazendo barro, irmãos? É a coisa mais incrível. Bota na internet pra você ver. Esses vasos maneirão que você vê, tem que ver fazendo. Quando o pote que o olheiro estava fazendo na mão ficou bom, ele pegava o vaso e fazia outro conforme ele queria. Você está entendendo? Deus está fazendo assim, eu quero moldar a tua vida
por um modo de poderoso, para que você viva um tempo poderoso, para que você manifeste a minha glória, para que você seja frutífero, para que você resplandeça a minha luz no mundo, porque esse é o nosso papel, sermos luz do mundo e o sal da terra. Trazer paladar, sabor, para onde já não tem mais sabor. Tem pessoas que não acreditam mais na vida, pessoas que não acreditam mais, querido, em ninguém. Mas quando eles colarem contigo, eles vão ver que há alguém diferente, que ainda vale a pena investir em pessoas. Eles não acreditam mais nos prédios, eles não acreditam mais nas instituições, mas quando eles pararem perto de mim, de você, eles vão falar assim: nossa, isso é igreja, eu quero ser essa igreja, é isso que eu quero para a minha vida. Seremos voz de transformação para essa geração. O Senhor está nos chamando nesse tempo, um tempo muito poderoso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Quem sabe você está cansado. Quem sabe você está num lugar de tranquilidade, como estava o profeta Isaías. Estava lá num território de paz. Eu não vou me envolver com o problema, pastor. Que lidera a célula, o quê? Isso dá trabalho. Que isso, pastor? E me envolver em ministério, isso dá trabalho, pastor. Isso dá trabalho. Mas se for para trabalhar para restauração de vidas, eu quero dar minha vida inteira. Se for para que uma pessoa respire melhor, que viva melhor, eu quero entregar minha vida. Porque houve alguém que entregou a vida dele por mim. Alguém que não merecia, alguém desacreditado, mas alguém olhou para mim e me deu graça. O Senhor está nos chamando nesse tempo a um coração, a não um avivamento de um poder, querido. Há um poder eu creio no mover do Espírito Santo, eu creio nos dons de língua, eu creio nos dons de profecia, eu creio em tudo isso. Mas o avivamento que eu tenho pedido desses dias do Espírito Santo, que eles nos encha com poder e um avivamento de compaixão. Olharmos para os perdidos e falarmos: Senhor, eu quero amar aquele que ninguém acredita. Investir em quem ninguém dá nada mais. É assim, irmãos. Porque nós somos voz de transformação. Em que eles vão acreditar. Medicina. Vão acreditar o que? Na justiça. Na política. Em quem o mundo vai acreditar? Se não for na igreja. A maior representação do céu na terra. Nós somos, querido, embaixada do Senhor. Você já parou para pensar nisso? A embaixada do céu na terra. A maior representação. O Espírito Santo não está voando aqui não, irmão. O Espírito Santo, ele habita dentro da igreja, na minha e na tua vida. O que detém, meu irmão, o anticristo é o Espírito Santo. Através de quê? Através dos homens e mulheres de Deus. O se move em mim, se move você. Você é revestido de poder nesse tempo. Para liberar cura, restauração, vida. Nós estamos aqui para gerar vida nesse mundo. E quem sabe você ainda não entendeu isso. Quem sabe você está vivendo como ele está dentro de um palácio. Você está vivendo a vida porque você quer somente uma casa legal. Você quer viver um carro bacana. Ah, você quer viver, não, está bacana a minha vida, está bom. Você descansou, você esqueceu de todo mundo. Só que os órfãos estão sofrendo sem pai. Quantos filhos sem Deus, sem o Pai do céu. Quantos estão sendo injustiçados? Quantas viúvas vivendo sem o amado da alma delas, que é o próprio Cristo Jesus. Mas eu quero dizer nessa noite que o Senhor te levantou nesse tempo. Que o Senhor levantou você, ó videira. Ó videira, para dar boas uvas boas. Para dar bons frutos, frutificar com a sua vida nesse tempo. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu queria que nessa noite você olhasse para o teu coração, olhasse para a tua vida. Quem sabe você veio buscar algo e Deus quer te dar algo nessa noite. A nossa restauração, a presença dEle, uma experiência viva, porque o que marca a vida de um cristão é a experiência que ele tem com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nos fins dos tempos viriam muitos falsos mestres, profetas, e se possível até os escolhidos seriam enganados. Se possível,
Sabe por que não é? Porque aquele que teve uma experiência viva e real com o Espírito Santo, ele jamais é enganado. Muitas doutrinas, muitas falácias, muitas coisas sendo ditas nesse mundo. O que não falta hoje é informação. Informação está aqui, irmãos, é de graça, é barato. Qualquer hora você pode buscar aqui, ó. Você fala aqui, quer saber sobre o quê? Você vai saber. Mas eu quero dizer que o Evangelho de Jesus não é um evangelho baseado em informação. Ele é um evangelho baseado em transformação. É um evangelho de experiências. O que vai te manter vivo nesse tempo são as experiências que temos com a presença do Espírito Santo. Não se conforme de uma vida cristã diária comum, não. Busque a presença dele de verdade. Se você não tem, não estou falando de misticismo, não estou falando disso, real, irmãos. Uma presença real, um bate-papo real, uma troca com teu Pai real. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Nós precisamos construir a nossa vida nele, é isso. Eu não sei em que base nós temos construído a nossa vida. O profeta Isaías estava construindo uma base sólida, embaixo de uma vida de conforto. Estava debaixo de um reinado do seu primo Uzias. Estava tranquilo, estava bom. Ele estava apontando tudo e todos, olhando o defeito de todo mundo, do governo, problema de todos. Mas quando ele tem um encontro com o Rei da Glória, ele diz: ai de mim, Jesus, ai de mim, Senhor. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. É isso, irmãos. Olharmos para dentro do nosso coração e deixarmos o Espírito Santo fazer uma grande obra. Enquanto não há reconhecimento, não há transformação.